E aí, gente profunda, estavam com saudade de mim, né? Voltei com tudo, já tô com um assunto muito legal aqui, um vídeo que você não pode morrer sem assistir ele primeiro, você já vai descobrir por quê. Solta a vinheta, pessoal! Sabe por que você não pode morrer sem assistir esse vídeo? Porque esse cara, vou falar sobre ele, ele soube viver. E eu acho que quem não é um pouco como ele, não faz muito a vida valer a pena. Era uma pessoa extremamente inteligente, multivirtuoso, multitalentoso, que gostava de desenhar, gostava de pintar, gostava de fazer escultura, gostava de projetar coisas. Então, era uma pessoa inquieta que estava sempre em busca de evoluir, de melhorar, de criar coisas novas. Uma alma inquieta que ajudou muito o mundo e que até hoje continua ajudando. Tô falando de quem? Do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci era uma pessoa extremamente observadora da natureza, observadora dos fenômenos, e ele certamente veio ao mundo para fazer diferente. E o que eu mais acho legal desse meu trabalho com os grandes mestres da humanidade, de falar sobre as biografias deles, sobre a vida deles, é que todos eles, de forma geral, eles nos deixam um legado de que a gente pode ser como eles eram. Ah, imagina se um dia eu vou ter a santidade da Madre Teresa. Não, talvez você não tenha, mas usa a sua parte santificada para abençoar alguém. Ah, imagina, Patrícia, se eu vou ter os poderes que Jesus tinha. Você pode não ter todos, mas alguns você tem. O poder de sorrir, de estender a mão, de ajudar. Então usa a parte dele que está em você. Ah, mas imagina se eu vou ser virtuosa como Leonardo da Vinci. Eu não sei nem desenhar um bonequinho, aqueles de palito, né? Então não usa o desenho, mas usa a criatividade que ele tinha em procurar soluções para o mundo. Então, os mestres nos trazem essa inspiração para que a gente siga um caminho de servidão, um caminho de ajudar. Por isso que você não pode morrer sem assistir esse vídeo, porque talvez você não tenha vivido o suficiente ainda da forma que importa. Porque todos nós que viemos para a Terra, a gente tem uma importância. Talvez você esteja aí deprimido, atirado num sofá, achando que você não tem importância para o mundo, achando que você não tem significado na vida de alguém, mas todos nós somos parafuso feito sob medida que encaixa perfeitamente em algum lugar. Então talvez você não tenha encontrado o seu lugar no mundo ainda, você não tenha também se disponibilizado para encontrar, porque tem gente que tem preguiça, né, de ir em busca de algo, e daí ela se conforma com a vida que ela tem, aquilo ali tá bom. E uma coisa que o Da Vinci tinha era inconformismo, tá? Ele fazia só o que ele queria, só o que ele estava afim. E eu admiro muito as pessoas que são assim, que elas não estão nem aí se vão ter que se indispor com alguém, elas fazem aquilo que elas têm vontade. E eu acho que esse é o verdadeiro sentido de liberdade, é fazer o que você ama, é fazer o que você gosta, sem se importar com aquilo que os outros pensam. Gente, o Leonardo da Vinci era homossexual. Então, o Leonardo da Vinci, gente, ele, por volta de 1466, ele já tinha 14 anos, né? Deixa eu fazer as contas aqui, tipo aquela da Nazaré Amarga, assim, que fica a equação, sabe, em cima da cabeça. 1466, 1456, 1452 ele nasceu, né? Então, para vocês verem, assim, que faz muito tempo que isso aconteceu. A vinda do Leonardo da Vinci para a Terra já faz séculos e séculos e séculos, uma época muito antiga, onde tinha a Santa Inquisição. E ele decidiu que ele ia ser homossexual. Ele teve relacionamentos com rapazes naquela época. E naquela época estudava fogueira direto, né? Porque na época da Inquisição. Só que ele era tão talentoso que o clero da igreja, o rei, sempre dava um jeito de absolver ele. Ele foi 2 vezes pro Tribunal da Inquisição. Então, uma porque ele era gay, né? E a outra vez porque ele fez um quadro que desafiou os costumes da época. Então, ele foi julgado e liberaram ele, o rei liberou ele, né? Desse julgamento, onde diziam que ele era gay e tal, porque ele era muito importante no contexto do castelo. Ele ajudava a projetar armas de guerra, ele ajudava
a decorar o castelo quando tinha festa, então fazia cortina, ele fazia um monte de coisa, era um multitalentoso, era um multi-engenheiro, o cara não tinha preguiça de fazer as coisas, aí ele foi liberado. E a outra vez, olha como o Leonardo da Vinci era maluco, ele era doido, ele era ousado demais para aquela época. O que ele fez? Ele pintou um quadro que se chama a Anunciação, né? Annunciazione, eu acho que se fala em italiano, porque tudo isso aconteceu na Itália. Ele pintou um quadro, então, a Anunciação, onde o arcanjo Gabriel vem dizer para a Virgem Maria que ela está grávida, né, do Espírito Santo. Ele vem fazer essa anunciação. Isso está na Bíblia, no Evangelho de São Mateus e tal. Aí, sabe o que o doido, o maluco do Leonardo da Vinci fez? Pintou a Virgem Maria de coluna reta e o arcanjo curvado para ela. Mas isso já deu a maior polêmica lá na época. Por quê, gente? Porque as mulheres se curvavam para os homens. Então, como que um arcanjo, que é um ser celeste, né, que está lá do lado de Deus, vai se curvar para uma mulher? Então, acharam que foi uma grande ofensa ele ter feito uma coisa dessa, uma coisa totalmente nonsense, totalmente sem sentido. E aí, ele foi preso de novo, então, pelo Tribunal da Inquisição, porque eles acharam um desaforo pintar a mulher de coluna reta e o arcanjo se curvando para ela. Porque mulher e nada naquela época era a mesma coisa, mulher era só para gerar filho, era o único papel da mulher naquela época, né? Então, elas eram tratadas como nada. Então, numa época de tantos preconceitos, ele decidiu defender a mulher, ele decidiu assumir, né? Então, que ele era gay, e ele decidiu ser incrivelmente inteligente, multitalentoso e encontrar boas soluções para o mundo. Então, o que o Leonardo da Vinci nos deixa de legado e de mensagem é que a gente não pode se acomodar. A gente precisa buscar sempre evolução, crescimento, sair do sofá. O sofá, ele não precisa ser necessariamente um sofá, tá? É a zona de conforto que você gosta de estar e que você para de evoluir porque você tá nela. Então, talvez o Leonardo da Vinci, o maior convite dele... ele era vegano também, na época, né? Ele era vegano também. Então, olha quantas coisas que só hoje as pessoas estão pensando em fazer, que ele já fazia mais de 600 anos atrás. Incrível, né? O cara era muito, muito à frente do seu tempo. Então, você pode se mirar no exemplo dele, não sendo ele, mas usando essa inquietude da alma dele de sempre buscar fazer alguma coisa melhor, de sempre evoluir, tudo que fizer, fazer o melhor que você pode dar. Não fazer as coisas mais ou menos, mas dar o melhor. Ir para o caminho da perfeição e se aperfeiçoar a todo instante. Então essa é a maior mensagem que ele deixa, para você não ter medo, para você ser livre de verdade, mesmo que isso lhe custe a vida, mesmo que você seja levado para o tribunal. Faz aquilo que você acredita, faz aquilo que você gostaria, que você ama fazer, independente da opinião alheia. Isso é a busca da liberdade. Na minha carreira aconteceu isso, quando eu fiz transição, as pessoas diziam que não ia dar certo, as pessoas diziam que eu não ia prosperar, diziam que escritor não consegue sobreviver, que filósofo muito menos consegue sobreviver, né, porque não ganha o suficiente. E hoje eu tenho muita prosperidade na minha vida. E querem saber por quê? Porque eu não dei ouvidos. Se eu desse ouvido para as pessoas, eu ia hoje provavelmente ter um trabalho em alguma empresa, em algum lugar, onde eu estaria frustrada e provavelmente doente, né? Então, a gente deve seguir o que o nosso coração diz e ir em busca do nosso sonho, independente das consequências, independente do que os outros falam. Porque a verdadeira liberdade, felicidade é fazer o que você quer, é fazer o que você gosta. Então, por isso que você não pode morrer sem assistir esse vídeo, porque talvez até hoje você não tenha vivido, né? E a partir desse vídeo é que você vai começar a viver de verdade, quando você assumir quem verdadeiramente você é e brilhar com toda a potencialidade da sua luz, assim como era com o nosso amigo Leonardo da Vinci, tá bom? Beijo pra você e até o próximo vídeo.